Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. É o número de homem. A Bíblia diz que os sábios entenderão. Veja que nós dissemos aqui: sabe e entende. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Daniel 12:10 fala a respeito de quem entende a profecia, de quem entende o que está revelado, o que está escrito em linguagem simbólica e profética. Diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então veja, nenhum deles entenderá, os sábios entenderão. Quantos aqui se recordam do sonho de Nabucodonosor? Quantos aqui lembram do sonho da estátua de Nabucodonosor? Lembra-se que o rei chamou os sábios, e os sábios pediram alguma coisa ao rei. O que eles pediram ao rei? Conta-nos o sonho e daremos a interpretação. E o rei diz assim para ele: eu bem sei que vocês estão maquinando palavras perversas e mentirosas para falar diante de mim. O que quer dizer? Os ímpios perverterão. Ou seja, perverter, transformar a verdade em mentira. Os ímpios vão proceder perversamente, vão pegar as escrituras, os símbolos, e dar uma interpretação pervertida, equivocada, que não corresponde com a verdade. Os ímpios não entenderão, mas não vão aceitar simplesmente o fato de que não entendem. Vão inventar palavras pervertidas, que pervertem a verdade de Deus. Mas os sábios entenderão. A sabedoria é um dom do Espírito Santo. Coríntios 12, o verso 8 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Então, a palavra da sabedoria ela é dada pelo Espírito. A sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é um dom natural, em que uma pessoa tem uma capacidade de assimilar e processar informações mais do que outras. Sabedoria tem a ver mais com a escolha. As escolhas que a pessoa faz, sabedoria para escolher, para tomar decisões. A inteligência tem a ver mais com capacidade de armazenação de informação. Uma pessoa pode ser inteligente e não pode ser sábia, pode não ser sábia. Tem pessoas que têm 2, 3 faculdades, mestrado, doutorado, mas não sabem tomar uma decisão certa na vida. Sabedoria é diferente. Tem a ver com o discernimento de entender o que é melhor para a vida dele e para a vida de pessoas. O meu pai era um homem semi-analfabeto, mas eu achava muito sábio. Não tinha muito conhecimento das informações de tecnologia, nem de informática, mas daquilo que ele sabia, ele tomava sempre boas decisões. Então, se me falta sabedoria, o que eu faço então? Tiago 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ora, irmãos, então por isso que eu tenho que orar antes de abrir a Bíblia, porque quem vai entender a Bíblia? Quem que vai compreender a Bíblia? Quem que vai entender? Segundo o que disse a Bíblia aqui, os sábios entenderão. Então veja, para entender a Bíblia eu tenho que ter o dom da sabedoria. E a sabedoria não é algo que eu tenho inerente, não é um dom natural que está em mim, mas é um dom que Deus concede. E se eu quero entender, se eu quero conhecer as profecias, os símbolos, conhecer o que a Bíblia diz, irmãos, os sábios entendem. Então eu preciso pedir sabedoria a Deus. Então por isso que antes de abrir a Bíblia,
de ter qualquer opinião, de emitir qualquer opinião a respeito de qualquer assunto, eu preciso pedir sabedoria a Deus para que Deus me dê entendimento. Então não se deve abrir a Bíblia sem oração. E esse verso diz assim: calcule o número da vida. Ele está pedindo para a gente calcular. Então Deus quer nos revelar. Em Deuteronômio 29, nos diz o quê? Que as coisas encobertas pertencem a quem? Pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então as coisas encobertas, coisas que Deus não revelou, não pertencem ao nosso conhecimento, não faz parte das coisas que nós precisamos saber. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Nós temos que saber, entender, para ensinar. Portanto, as coisas reveladas é algo que nós devemos saber, calcular, procurar, entender, orar e pedir sabedoria a Deus para entender. Mas as coisas encobertas, irmãos, é só especulação. Muitas pessoas ficam perdendo tempo com coisas que Deus não revelou. O que nós sabemos da Bíblia é apenas que foi revelado dentro do plano da redenção. Dentro do plano da redenção, Deus apresenta a entrada do pecado, a solução para o pecado, o plano de Deus de redenção, através do Cordeiro. No Velho Testamento, Deus deu muitos símbolos e profecias, e tipos simbólicos como o santuário, para nos explicar, para nos ensinar que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, o ungido de Deus. E quando Jesus veio, Deus mandou João Batista para identificar que aquele era Jesus. E deu muitos sinais, muitos prodígios, que Jesus foi identificado como o Salvador. Como que o Espírito Santo atuou na vida dele, como ele se relacionava com o Pai. E disse: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia também fala que a salvação é pela graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Isso é revelado que assim funciona no plano da redenção. A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo exerce uma ação salvífica dentro do plano da redenção. E há essa união de esforços, de ações para salvar o ser humano. Então, dentro do plano da redenção, nós podemos falar do amor do Pai, da graça de Jesus e da comunhão do Espírito Santo. Agora, se eu falar fora do plano da redenção, o que eu sei sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo? O que eu sei? O que eu sei daquilo que não foi revelado? Não é revelado, não pertence a mim. E as coisas reveladas pertencem a nós. Da maneira como Deus disse na Bíblia, assim é. Amós 7,3, Amós 3,7, não 7,3, mas 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre, antes de exercer uma ação, seja de tipificação por ou salvífica ou juízo, primeiro ele avisa os profetas. Antes de mandar o dilúvio, ele avisou Noé. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele avisou Abraão. Antes de mandar Jesus, ele avisou os profetas. Antes da volta de Cristo, ele deixa revelado como, através da história, a proximidade de Jesus, os sinais do evento e a natureza e como será o evento de Cristo Jesus. Tudo que Deus vai fazer, Ele revela primeiro aos seus profetas. Então, por isso, é importante nós conhecermos a profecia. A Bíblia diz: calcule, porque é número do quê? De homem. Alguém diz: ah, não é mulher, é homem. A palavra homem aqui é a palavra antropos, que quer dizer de homem, aquilo que é humano. Se fosse para falar que era um homem do sexo masculino, teria sido usado outra palavra que define gênero, que seria a palavra André, ou a palavra Aner. Aí seria identificado como homem do sexo masculino, mas a palavra aqui é antropo, que
que define o gênero humano, tanto homem como mulher. Portanto, é um número que tem ligação com a humanidade, é um número humano, relacionado ao ser humano. Este número 666. Bom, diz já a máxima da investigação. Quando o investigador quer descobrir, quer solucionar um crime, qual é a frase? Vocês se lembram? Ele tem que voltar onde? Tem que voltar ao local do crime. A máxima da investigação, voltar onde tudo começou. E onde começa a história do homem? Para nós entendermos o que quer dizer o número humano, que está relacionado com a humanidade. Gênesis 1, verso 27 e o verso 31. Gênesis 1, verso 27 e depois o verso 31. Diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Note que está dando aqui existe um adendo explicativo. Ou seja, ele dá uma explicação. Ele diz: criou, pois, o homem a sua imagem. Ele está dizendo, entenda o homem o quê? Homem e mulher. Ou seja, aqui está dizendo, Deus criou a humanidade. E a humanidade, naquele momento, se resumia ao casal, Adão e Eva. Então, o homem e a humanidade, naquele momento, se dava na união do homem com a mulher. Ali, então, podia ser constituída a humanidade. A partir dali, a humanidade cresceu, desenvolveu e encheu a terra, a partir do casal. Então, a humanidade se resume à união do casal. Então, aqui, o número de homem é o número da humanidade. E o verso 31 diz: que dia que o homem foi criado? Viu Deus tudo quando fizeram, e eis que era, houve tarde e manhã, que dia? O sexto dia. Então veja, Deus criou o homem e mulher. Este par representava toda a humanidade. No sexto dia, todo mundo físico estava pronto. Tudo que o casal precisava para viver feliz e eternamente estava preparado. Então, até o sexto dia, Deus criou o homem no sexto dia. Mas Deus, durante o decorrer do primeiro até o sexto dia, Ele foi criando o habitar aqui na terra de forma que fosse propício, agradável, e pudesse fornecer ao homem tudo o que fosse necessário e aprazível para a sua vida aqui na terra. Ele ia precisar de luz, de ar, de água, de vegetação. Criou os animais para fazer companhia. Ele pôs no jardim, colocou um lugar agradável e aprazível, onde ele pudesse se ocupar, guardar e proteger. Então veja, todo mundo material estava pronto, inclusive o homem, até o sexto dia. Não faltava nada que o homem precisasse e não foi criado no sexto dia. Todo mundo material. Embora, estando satisfeito com tudo que fizera, Deus não deu o mundo por acabado. Faltava algo ainda muito importante. E assim está em Gênesis 2, o verso 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Irmãos, notem aqui que nesses versos Deus diz que Ele terminou o mundo. Que dia? O que diz aqui nesse verso? Qual dia que Ele criou a sua obra? Sétimo dia. E agora em Êxodo? Em Êxodo 20, de 8 a 11. Ali diz que Deus terminou o mundo. Que dia? 6. E agora? Aqui diz que foi no sétimo. Lá diz que foi no sexto. Afinal, foi no sexto ou foi no sétimo? Irmãos, lá em Gênesis, ou em Gênesis, capítulo 20, verso de 8 a 11, ali está falando de atividades humanas. E por quê? Deus está separando ali a criação física do sábado. Está dizendo, Deus criou o céu e a terra e o mar em 6 dias. Ou seja, todo mundo físico, o que eu acabei de falar, tudo aquilo que era físico,
o próprio homem, e que o homem precisasse para trabalhar, para viver, para comer, se alimentar, tudo foi criado até o sexto dia. Mas aqui está dizendo que Deus não terminou no sexto dia. Deus está falando de atividades humanas, não está falando de ter terminado no sexto dia. Ele está separando as atividades do homem, que eram em 6 dias, com aquilo que ele deveria ser lembrado no sábado, porque lembrava Deus como Criador. Mas aqui está dizendo que Deus terminou no 7º dia. Mas afinal de contas, o que ele criou no 7º dia? Na verdade, como eu disse, separa a criação física do sábado. Êxodo 20:11 separa a criação física do sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou e santificou o dia do sábado. Ou seja, o Senhor Deus, Ele santificou e abençoou o dia do sábado porque Ele é Criador. Então, o sábado ele vem indicando a Deus como Criador. E afinal de contas, o que Deus criou no 7º dia? Vou usar 2 exemplos para vocês. Vocês são inteligentes, precisam nem disso, mas eu vou facilitar. Imaginemos nós, quando Leonardo da Vinci pintou o seu quadro, o quadro mais famoso da história. Como chama o quadro dele? Mona Lisa. Imagina que ele terminou o seu quadro. Ele olhou, viu a luz, perspectiva, sombra. Ele olhou cor, tonalidade, olhou e ficou satisfeito. Quer dizer, ficou feliz. Ele deu por acabado. Você já fez alguma arte manual que você fica feliz depois que está pronto? Você olha, puxa, nem parece que eu fiz, não é? Então, quando Leonardo da Vinci terminou o seu quadro, estava acabado, o que ele fez? O que ele fez? Assinou embaixo. Ele assinou. Eu pergunto, a obra dele estava pronta sem assinatura? Não. Um quadro sem assinatura está pronto? O quadro sem assinatura está completo? O que Deus fez no sábado? Assinou. Assinou. Deus ligou o mundo físico ao mundo espiritual. Ele disse que o homem não precisava apenas das coisas físicas e materiais, mas o homem, para ser completo, precisava da comunhão com Deus. E por isso ele criou o sábado, para reconhecer o Criador. O homem, sem o sábado, ele é incompleto. Sem Deus, ele é incompleto. Por mais que ele tenha bens materiais, coisas físicas, ele, para ser completo, precisa estar em plena comunhão com Deus. Então, o sábado é a assinatura de Deus, que identifica o Criador. Veja, imagine se hoje alguém entra lá no Museu do Louvre, na França, pega uma lixa, não dá, porque ela tem um vidro à prova de bala que fica em volta do quadro da Mona Lisa, ninguém tem acesso, não é assim, né? Mas imagina que se pudesse um doido chegasse lá, pegasse uma lixa e lixasse o nome de Leonardo da Vinci e escrevesse lá, José Dimas Ferreira. Mas esse cara é doido. Isso aí é plágio, não é? É mentira, é roubo. Então veja, se eu não posso fazer isso com a obra de Leonardo da Vinci, eu posso fazer isso com a obra de Deus? Não. Tirar a assinatura de Deus e dizer, pronto, agora é do homem, não é de Deus? Agora, vou usar uma outra ilustração. Para quem trabalha em empresa. Se você trabalha em empresa metalúrgica, não é só metalúrgica, mas peça eletrônica, existe um funcionário, ou um sistema, hoje eu não sei mais como é hoje, se é funcionário, se é por computador, se as medidas, dependendo do que for, tem que ser bem eletrônica, né? Porque o paquímetro já não dá tanta precisão. Inspetor de qualidade, não é? O que o inspetor de qualidade faz? Ele examina por amostragem, né? De cada as medidas da peça, a especificação da peça. Ele olha. Quando ele vê que aquela peça está dentro da especificação, está perfeita, o que ele faz? Aprova e coloca o quê? O selo da empresa. Não é? Então o que Deus fez no sexto dia? Fez uma inspeção no sexto dia. Ele fez uma inspeção de qualidade. E viu o quê? Era bom. E o que ele fez? Colocou seu selo.
de aprovação. Então o sábado é o que identifica quem é o Criador e que Deus deu por satisfeito, que Deus viu que era bom, e o que Deus estava entregando para o homem era perfeito em todos os aspectos. A obra que Deus fez era perfeita, o homem era perfeito, a natureza era perfeita, e o sábado foi dado para selar. Então, assim como sem assinatura o quadro não está acabado, sem o sábado a criação não está, sem o sábado a criação estava incompleta. Por isso que ele terminou que dia? No sétimo dia. No sétimo dia, Deus fez o quê? Descansou. Ele abençoou e santificou. O sábado é a assinatura de Deus, é o que liga o Criador e a criatura. Quando chegasse o sábado, o homem teria que se lembrar de que tudo lhe foi dado e que Deus é o autor da criação. Então, por isso que na Bíblia, o sétimo e o número 7 é o número da perfeição, do completo. Sempre que nós acharmos o número 7 na Bíblia, ele está de alguma forma ligado ao que pertence a Deus ou à ação de Deus. Bom, não vou citar verso, mas vamos lembrar, vocês se lembram. Irmãos, quando Naamã procurou o profeta Eliseu para ser curado, quantas vezes ele precisou cuidar Naamã? Quem estava curando Naamã? Por isso que Asa não podia receber presente. De quem estava curando? Quando Deus derrubou o muro de Jericó, quantas voltas eles deram? Quem estava derrubando o muro? Por isso que Acã não podia pegar despojo, porque tudo aquilo pertencia a Deus. Quando Deus fez o sinal e fez a aliança do homem com Deus, no dilúvio, o que ele colocou no céu? Quantas cores? Representando que aquele era um pacto de juízo e misericórdia de Deus. Quantas igrejas no Apocalipse? Igreja de quem? Quantas trombetas? Aviso de quem? Quantas pragas? Juízo de quem? Entenderam? Que 7 é um número que identifica aquilo que pertence a Deus, é o número da perfeição, do completo, daquilo que é de Deus. Por exemplo, quando foi aceso o fogo lá em Babilônia para queimar Sadraque, Mesaque e Abednego, quantas vezes foi aquecido? De quem que aquele fogo? É de Deus. O fogo de Deus queima seus fiéis? Não. Ele jamais será queimado. O fogo de Deus queima aí. Fiel. Então veja, irmãos, a Bíblia ela tem muitos símbolos ligados no 7 que representa Deus. Então começa onde isso, identificando o 7 como pertencendo a Deus, sendo o número de Deus. O número da perfeição do completo. Veja, Deus abençoou e santificou o dia do sábado. Abençoou, 2:3, significa tornar feliz. Algo que é uma bênção é algo que é bom e que faz bem às pessoas em volta. Então nós dizemos, o Nilson é uma bênção. O que eu quero dizer? Que todas as pessoas que relacionam com ele vai se sentir feliz na presença dele, porque a presença dele traz bem, faz bem, conversa com ele, edifica. Então ele é uma bênção. Então o sábado ele foi criado para ser um bem ao homem. Mas ele santificou, quer dizer, separou para Deus. Ele foi criado para o bem do homem, mas não é para o homem fazer o que bem ele tem. Mas ele é santificado, ele é separado para o momento com Deus. Lá em Êxodo, Deus diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no verso 10, o sábado pertence a quem? A Deus. Pertence ao Senhor meu Deus. O sábado para o homem, ou seja, 6 dias para o homem. Lembra? 6 dias não são do homem, são para o homem. Agora o sábado é de Deus. Estão notando a diferença? Nem um dia, nem um minuto, nem uma hora é teu, mas que Deus dá
para que eu use, que eu trabalhe, para que eu faça minha atividade, consiga meu pão de cada dia, estudo, aprendo. Mas o sétimo dia é do Senhor teu Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, porque Ele criou o mundo em 6 dias. Por isso, Deus abençoou. Então, por que existe o sábado? Para identificar a Deus como Criador. O sábado existe para que nós jamais possamos esquecer que Deus é Criador. Irmãos, se o homem não tivesse esquecido do sábado na história, não existia evolucionismo, não existia essa história que o homem veio do macaco, não existia nada disso. O homem chegaria no sábado e saberia que Deus é Criador. Essa é a aliança eterna, que o homem ele entenda que ele sem Deus ele é incompleto. Com Deus ele é perfeito. Ele é completo. Ao pecar, o homem se separou de Deus. Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Então a humanidade acreditou na mentira do inimigo. Você vai ser igual a mim. Porque Deus sabe que no dia que você comer, Ele abrirá os olhos e vocês serão como Deus, igual a Deus. Gênesis 3:5. Então veja, o homem pecador, ele se separou de Deus. O que ele fez, o homem pecador, ao se separar de Deus? Que dia que ele foi criado? Que dia que ele foi criado? 6 dias. Que dia que tudo que é material foi criado? O que ele fez quando se separou de Deus? Ele passou a se interessar só pelo que foi criado até o 6º dia. Ele passou a se interessar apenas pelo que era material, pelo que era físico. E se separou de Deus. Ele não queria mais nada com Deus. Ele não queria mais nenhuma ligação espiritual com Deus. Ele queria viver no mundo apenas no mundo material. Então, ele foi criado no 6º dia. E ele quer apenas o que foi criado até o 6º dia. Irmãos, o segundo mandamento, que está em Êxodo 20, o verso 3, é o inverso do sábado. Não sei se vocês já repararam. Não farás para ti, e mais que tudo, do que há o quê? No céu, na terra, ou debaixo da terra, ou nas águas. Irmãos, já parou para pensar, o que tem no céu, na terra, no mar? O que tem? E no ar, o que tem? Quando que o céu, a terra e o mar foram criados? Até que dia? Até o 6º dia. O que Deus está dizendo ali? Não adore nada que foi criado até o 6º dia. Mas o Senhor teu Deus adorará. E o que diz Apocalipse 14, no verso 7? Adora quem? Adora aquele que fez o céu, a terra e o mar. Note que é uma repetição do 2º e do 7º mandamento. O 7º mandamento fala: criou Deus o céu, o mar, a terra. Então veja, sempre há céu, terra e mar, porque é aquilo que foi criado até o 6º dia. E quando o 2º mandamento diz a quem não devemos adorar, o 7º diz a quem nós devemos adorar. E por quê? Porque Ele é o Criador. Mas o homem não quer mais adorar a Deus. Ele devota agora sua vida a servir apenas o que foi criado até o 6º dia. Passou a ser imperfeito, incompleto. O homem desligado de Deus, ele passou a ser imperfeito, incompleto. Passou apenas a ser físico, assim como os animais. Ele se igualou aos animais que foram criados até o 6º dia, porque ele não tinha mais o vínculo com Deus, a sabedoria espiritual de Deus. Ele se tornou como um animal. Por isso que na Bíblia, animal simboliza homem sem Deus. E ele passou a ser imperfeito. Não mais aceita Deus como Criador. Limita a sua existência, a sua própria natureza. Não aceita o 7º dia e o que ele representa. Foi criado no 6º dia. Qual que é o número do homem? Qual que é o número do homem? 6. O número do homem, o número do homem sem Deus é 6. O homem separado de Deus. Ele foi criado no 6º dia, que é só o que foi criado até o 6º dia.
6 é o número do imperfeito, do incompleto, é o número do homem sem Deus. Agora, quem criou, irmãos? Gênesis 1 não, aqui é 2. Gênesis 2, 26. Ou é 2, 6? Ixi, eu não sei se eu ouvi os 2 pontos ou se eu... Também passamos o homem. É 2, 6 ou 2, 26? Hã? Oi? Não entendi, não estou entendendo. 6? 1, 26, tá certo, desculpa. É que eu não pus o capítulo na hora de escrever aqui, ou meu na hora de copiar. A gente copia às vezes a Bíblia para não ter que digitar tudo. E na hora de colar eu deixei um de fora. Na hora de copiar. Então 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. O que Deus disse? Façamos. Irmãos, quem é professor de português, que conhece o português, sabe que aqui é um erro de concordância. Disse Deus, façamos. Deus está no original, Deus está no singular e o verbo está no plural. Então, ou disse Deus, faço, ou disse Deus, façamos. Mas aqui está no singular o nome Deus e no plural o verbo, façamos. Por que façamos? Irmãos, quem que estava na criação? O que a Bíblia diz? Quem criou? No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus é criador. O Pai é perfeito? Qual que é o número dele então? 7. O Filho é criador. Também é. Todas as coisas foram feitas por ele. João 1:3. Cristo é criador. Ele é perfeito? Qual o número dele? 7. O Espírito Santo também estava na criação. Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava. O Espírito Santo é perfeito? Sim. Qual o número dele? 7. Qual que é o número da Trindade, irmãos? Qual o número da Trindade? 7. Façamos. 7. Veja, irmãos, por isso estou dizendo, na revelação, dentro do plano da criação, da redenção, da santificação, Deus nos traz o plano da redenção dentro da ação da Trindade. Isso que revela a Bíblia. Não adianta a pessoa ficar discutindo, é o que a Bíblia diz. Não entendo. Quem disse que para Deus falar uma coisa eu preciso entender? Revelação não é o que eu entendo, é o que Deus disse. E Ele diz isso. Veja, a Trindade está no plano da redenção, na oferta do perdão. E de, portanto, fazer discípulos de todas, batizando em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Mateus 28:19. Também a Trindade está no plano do aperfeiçoamento, da santificação dos seus filhos. 2 Coríntios 13:13, ou em algumas Bíblias 12. 13. 2 Coríntios 13:13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Alguém diz, na Trindade, irmãos, eu posso ser salvo sem a graça de Jesus? Eu posso ser salvo sem o amor de Deus? Não. Eu posso ser salvo sem a comunhão do Espírito Santo? Eu posso ser salvo sem a Trindade? Mas não é Deus. Quem está discutindo isso com você? Está dizendo que o plano da redenção é oferecido assim, e se me diz que é assim, é assim. Você quer discutir com quem? Não discute comigo, discute com Deus que escreveu. Mas não tem trono, irmão. Deus que sabe se tem trono ou não tem trono. Se não escreveu e não revelou, não adianta ficar especulando porque não tem. Quando eu estiver lá, eu vou saber porque que tem, porque que não tem. Mas o que Deus revelou pertence a mim. Ele revelou isso, que eu sou salvo pela graça de Jesus, pelo amor de Deus do Pai, pela comunhão do Espírito Santo. Eu posso ser salvo de outra forma? Não posso. Irmãos,
Deus é criador. Quando o homem nega que Deus é criador, em seu lugar coloca as suas próprias teorias, o que ele faz? Deus é 7. O pensamento humano pertence ao humano. Que número que são os meus pensamentos? 6. Deus é 7. Eu coloco a minha opinião no lugar de Deus, eu coloco 6 no lugar do 7 do Pai. Quando o homem troca a graça de Cristo, dizendo que nós somos salvos pelas obras humanas, se eu não trabalhar, eu não como, se eu não fizer, só depende de mim, eu coloco as minhas obras no lugar da salvação de Cristo. Jesus é 7. No seu lugar eu coloco o meu número de homem. Que número? 6. Quando eu rejeito a obra do Espírito Santo de convencer e transformar para buscar dentro de mim o bem, se eu pensar dentro de mim existe um bem, eu tenho que buscar dentro de mim. Irmãos, não existe nada de bom dentro de mim. A Bíblia diz que as minhas melhores obras são trapos de imundícias. Não existe nada de bom em mim. Irmãos, para eu ser salvo, eu preciso que alguém de fora, Cristo Jesus, venha me salvar. Para ser transformado, eu preciso que o Espírito de Deus entre dentro de mim e me transforme. Porque dentro de mim não existe nada bom. Mas agora eu digo, eu vou meditar para procurar a luz dentro de mim. Como eu procurar a luz se eu não tenho luz? Mas se eu coloco essas mentalidades, a filosofia humana, que é o número 6, no lugar do Espírito Santo, que me convence, que me transforma, que me faz ter um caráter parecido com Cristo Jesus, no lugar da obra do Espírito Santo, eu coloco minha filosofia. O que eu estou fazendo? Colocando 6 no lugar de quê? 7. Do 7. Irmãos, o que o homem faz quando ele coloca suas ideias no lugar do Pai, suas ideias no lugar do Filho e suas ideias no Espírito Santo? Ele troca 777 por que número? 666. 666. Então o que é o número do homem? O que é o número do homem? O que é 66? É o número do homem ocupando o lugar de Deus. Isso é Bíblia. Na Bíblia é o homem ocupando o lugar de Deus. Toda vez que eu coloco a minha opinião e deixo de lado o que Deus revelou, o que Deus diz, o que Deus ensina, o que Deus ordena, eu coloco a minha opinião e faço o que eu quero no lugar do que Deus pede. Qual o meu número? 666. Alguém pode pensar, mas é ele lá. Por que é ele lá? Porque é o homem ocupando o lugar de Deus. Por que Nabucodonosor tinha esse número 666? Porque era o homem ocupando o lugar de Deus. Veja, ele não é o número, ele representa, porque ele age assim. Agora, não é só ele, seria muito fácil se ele fosse ou não. Agora preste atenção, irmãos. Eu sou pastor da igreja de 27 por dia. Prego isso aqui. Vocês estão ouvindo. Mas se de repente vocês podem testemunhar isso, você me mostra um verso da Bíblia, me mostra os conselhos inspirados e diz assim para mim: pastor, olha aqui, as coisas são desse jeito. Aí eu olho para você e diz: eu sou pastor de teologia, isso é do jeito que eu quero. Irmãos, eu sou pastor da igreja adventista. Quando eu acho dessa forma, eu dando a minha opinião no lugar da palavra de Deus, qual é o meu número? 6. Irmãos, para receber o selo da bênção, eu preciso estar lá fora? Não. Eu preciso receber chip na mão? Não. Preciso usar cartão de crédito? Não. Eu preciso me batizar em outra igreja? Não. Toda vez que eu deixo de obedecer, de seguir, de ouvir a palavra de Deus como Senhor da minha vida, para fazer a minha própria vontade, achando que eu sou sábio, pervertendo a verdade de Deus, eu recebo o Senhor. Que é o homem ocupando o lugar. Ah, mas esse é o número da testa e o número da mão. Irmãos, na testa simboliza convicção religiosa, aquilo que eu penso, a minha fé. Irmão significa aquilo que eu faço, então, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu creio, pela minha convicção e por aquilo que eu vivo, a verdade da fé que eu acredito, eu recebo o sinal, ou na minha mente, ou na minha mão. É o testemunho.
Se eu pertenço a Deus ou se eu quero me falar de Deus. Eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3, 22. Eis que o homem se tornou como um de nós. Ah, mas não foi Deus, irmãos. Deus não disse que o homem é. Ele se tornou. Ele se fez. Ele se colocou como se fosse alguém da Trindade. Um de nós. Como se tivesse autoridade e direito de adoração como um da Trindade. O homem, essa foi uma ação que o homem fez com relação a si mesmo. Não a relação, não algo que Deus fez com o homem, mas que o homem fez com relação a si mesmo. Se fez, se colocou, como se fosse um de nós, um da Trindade, com autoridade igual à Trindade. Para decidir, para escolher, para saber. Agora ele é conhecedor do bem e do mal. O que quer dizer conhecedor do bem e do mal? Quer dizer que eu não preciso que ninguém me dê conselho e me ensine nada. Eu não preciso ler a Bíblia, não preciso de nada, não preciso de profecia, não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de nada. Eu sei o que é certo e errado. O adolescente é bem assim. Você fala para ele, já sei. Nada porque eu tenho para já sei. Não é? Tudo ele sabe, está sempre quebrando a cara. Sabe nada. Assim o homem sem Deus. Vai falar para ele, irmão. Hoje sabe, irmão, não é dia que você está fazendo. Eu sei. Quer dizer, eu estou fazendo o que eu quero. Né? Não, você sabe que o cristão não pode se vestir desse jeito, se comportar desse jeito. Você sabe, eu sei. Você sabe o que está fazendo, o que você está fazendo? Um homem achando que sabe tudo. Que sabe como Deus, que é tão inteligente e sabe como Deus, que nem precisa de Deus, porque ele sabe tudo. Este é o homem ocupando o lugar de Deus. Não pense que vai ter uma perseguição e na hora você vai decidir, irmãos, ser fiel no pouco, realmente confiarei. Vamos viver aqui algumas situações. Meu momento está acabando. Mas eu vou ainda considerar que é importante. Irmão, se o patrão chega para mim e diz assim: olha, eu nunca pedi para você trabalhar no sábado nem necessariamente, mas dessa vez é muito necessário. É uma vez só. Agora, se você não quiser, eu vou ter que contratar outro empregado, porque eu tenho que dar tudo para você, cesta básica, plano de saúde, tem ajudado, quando você precisa faltar, que está doente, eu nem respondo, né, nos seus dias, agora que eu preciso de você. Irmãos, às vezes é mais difícil falar não para uma pessoa que a gente gosta que uma pessoa que a gente não gosta, não é? É muito mais difícil falar não para uma pessoa que faz o bem para você do que uma pessoa que te ameaça. E às vezes o patrão não ameaça. Ele faz chantagem emocional. E ele diz assim: agora se você não quiser, eu vou saber que você não se interessa por mim, vou procurar outro que me ajuda. Irmãos, eu não passei fome, mas de medo de passar fome. De medo de passar fome. Ao invés de fazer a vontade de Deus, eu faço a do homem. Quer seja do patrão, mas na verdade estou fazendo a minha, que é medo de perder o emprego, né? Estou fazendo a minha vontade de querer continuar ganhando dinheiro. Como da vontade do patrão? Porque se eu quisesse fazer a vontade do patrão, eu não ia sair. Se o patrão quisesse que eu ficasse e eu não quisesse ficar, agora se eu fico, é o que eu estou fazendo a minha vontade. Irmãos, agora eu pergunto: se de medo de passar fome, se de medo de perder o emprego, quantos patrões existem no mundo? Quantos Deus existe? Qual vai ser o aviso prévio pior? O padrão de Deus. Então, irmãos, veja, se de medo de eu perder o emprego, medo de passar fome, não passei, Deus disse que eu não vou passar, e não passo. Se de medo de passar fome,
eu aceito e coloco o homem no lugar da palavra de Deus, do mandamento de Deus, da vontade de Deus. Quando tiver em risco a minha vida, eu vou colocar? Se de medo de perder o emprego, eu nego, se um dia tiver em jogo a minha própria vida, eu vou ser fiel? Se um aluno, de medo de perder o ano letivo, por causa do sábado, pastor, faz a carta, irmão, quero dizer, aquela carta é um pedido, pode ter que um dia que eu não vou aceitar, não adianta, porque a religião, a fidelidade e a religião é sua, não é do pastor. O pastor tem a dele, você tem a sua. Tem uma hora que a carta não sabe, eu perdi porque o pastor não deu carta. Irmãos, aquele que quiser salvar a sua vida, pegue lá, o que é um discípulo? Então, se medo de perder o ano letivo, eu transgrido a palavra de Deus, coloco a minha opinião, a minha vontade, os meus desejos, no lugar da vontade de Deus, qual o meu nome? Agora eu pergunto, quando tiver em jogo a famigerada perseguição, que vou ter tanto medo, e acho que isso está no futuro, não está no futuro. Não está no futuro. Nós vivemos a cada dia um conflito, a cada dia a tensão de servir a Deus no mundo idólatra. Todo dia, todo momento, a cada segundo nós somos colocados diante dessas escolhas. Irmãos, sejamos sinceros, se diante do medo de perder um ano letivo, eu não sou fiel a Deus, quando tiver em jogo a minha própria vida, é você? Irmãos, não fique esperando o sinal deste mundo, que faz parte da nossa religião cotidiana. Não posso servir a dois senhores, eu só tenho um Senhor. Jesus disse para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele adorarás. Não terás outros deuses, nem você mesmo. Nem você mesmo. E nós não adoramos nenhum outro Deus, nós não somos idólatras, nós somos ególatras. Nós adoramos a nós mesmos. Caiu aí, a palavra está pesada, né, irmão? A palavra hoje está pesada, né? Irmãos, então, quando as pessoas vierem falar de cartão de crédito, de chip, de carimbo, de código de barra, é algo muito mais profundo e muito mais próximo, muito mais perto de nós. Porque o código de barra eu posso evitar, o chip eu posso impedir que se coloque em mim. Mas servir a Deus de todo o coração, de toda a sinceridade, estar disposto a sofrer por ser fiel a Deus, é algo que é uma decisão que eu tenho que tomar. Então eu decido. O meu número é 666 ou 777? Lembra que haverá dois selamentos, né? O selo da besta e o selo de Deus. O selo de Deus é a fidelidade. É representada pelo sábado, não é o sábado, é representada pelo sábado. E não adianta eu guardar o sábado sem criar outras coisas. O sábado vai ser um sinal pelo conflito que ele causa, que requer de nós uma fidelidade. Mas o selo de Deus é a fidelidade, a marca da fidelidade a Deus. Seja o sábado, seja o dízimo, seja na hora de escolher, seja na hora de decidir, seja na hora do namoro, seja na hora de passear, qualquer coisa que eu faço na vida, a todo momento eu estou me permitindo a escolher. Eu faço aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede, a vontade de Deus, ou eu faço a minha própria vontade. Porque muitas vezes nós dizemos que somos servos de Deus, mas vivemos para fazer a nossa própria vontade. Achamos que ser servo de Deus é vir na igreja, cantar, orar, e depois da minha vida eu faço só o que me dá na telha, não me importo com a vontade de Deus, com a Escritura, não me importo com o que Deus pede, com o que Deus quer, não me importo de servir a Deus, mas faço só o que é bom, o que é interessante, o que é importante para mim. Qual é o nosso número? Quantos querem ser 777? Que Deus abençoe.